Olá, estamos em mais uma edição do programa Direito e Dever e Cidadania em Ação pela TV Destaque. Hoje, gostaria de deixar uma saudação especial ao Dr. Antônio Carlos Cazul Maeta, que vai deixar de apresentar o programa com a gente. Porém, é uma grande satisfação apresentar o Dr. Rogério Mártir, que passa a assumir o lugar do nosso antigo colaborador. Dr. Cazul, foi um prazer compartilhar com o senhor esses programas. Dr. Rogério, seja bem-vindo e sinta-se muito à vontade. A casa é totalmente sua, até porque ele já foi um dos nossos entrevistados no programa. Muito obrigado, Tatiana. Todos os que estão assistindo aqui pela TV Destaque, agradeço o convite que eu não titubeei em aceitar, né? É sempre um prazer poder colaborar aqui com a cidade de Guarulhos, com a nossa querida OAB, com a TV Destaque, esse programa que eu sempre tive um carinho muito grande, muito especial por ele, e para mim realmente é uma honra poder estar hoje aqui participando e até apresentando, né? Olha que situação, vamos conviver aí nessa situação de apresentador e telespectador aí do outro lado. É um prazer imenso, imenso mesmo. E vamos trabalhar, né? Já que eu estou aqui para trabalhar, então hoje inicio aqui os trabalhos apresentando, entrevistando o Dr. Fábio Batista Cáceres, né, que eu digo com muita tranquilidade, muita intimidade, porque é meu amigo pessoal, inclusive. Dr. Fábio é, vamos dizer assim, um destes prodígios da advocacia. Como professor, tive a oportunidade de acompanhar o início da carreira dele, meu colega de doutorado na Argentina, inclusive, né? Dr. Fábio, para que vocês possam conhecê-lo um pouquinho melhor, ele é advogado laureado pela OAB São Paulo, né? Com mérito decorrendo dos serviços prestados aí à advocacia. Ele coordena o curso de pós-graduação em Direito Civil e Direito Processual Civil do Complexo de Ensino Andreucci, né? Inclusive um abraço aí, professor Andreucci, meu amigo também, né? Além disso, ele é professor de Processo Civil, Direito do Consumidor em cursos de pós-graduação e cursos preparatórios para as carreiras jurídicas. É professor da ESA, é advogado, doutorando em ciências jurídicas, ou seja, tem muita experiência para estar passando aqui hoje para a gente, né? E hoje o Dr. Fábio ele vem falar sobre os direitos dos consumidores perante as instituições bancárias, perante os bancos, né? Dr. Fábio, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Olá, queridos telespectadores, agradeço imensamente o convite da TV Destaque, da OAB São Paulo, para que possamos hoje debater este, que inegavelmente é um dos temas mais instigantes do direito. Falaremos hoje acerca do direito do consumidor frente às instituições financeiras. Mas antes disso, gostaria de agradecer ao Dr. Rogério Mártir pelo convite. Sinto-me honrado, afinal de contas, hoje é a sua estreia como apresentador do programa e inegavelmente posso afirmar que o programa está em boas mãos e certamente os senhores telespectadores que serão agraciados com convidados que possam esclarecer questões jurídicas para todos. Doutor Fábio, gostaria de saber qual a sua experiência aí com o direito bancário. Acho que é importante para o nosso telespectador conhecer um pouco disso, né? Qual o seu convívio, qual a sua experiência com o direito bancário? Bom, a minha experiência ela vem de muito cedo. Eu já estagiei em escritório de advocacia, um grande escritório de São Paulo, Pinheiro Neto Advogados, e lá desenvolvia, como estagiário, trabalhos voltados ao contencioso de relação de consumo. E me apaixonei pelo direito bancário, afinal um tema muito instigante. Logo após a formação e aprovação no exame de ordem, ingressei também num outro prestigiado escritório, do qual atuávamos tão somente na defesa de instituições financeiras. E lá pude, obviamente, desenvolver trabalhos jurídicos relacionados a este tema, como dito, já demasiadamente instigante para tanto os nossos telespectadores como para nós também da comunidade jurídica. Doutor Fábio, nós notamos que os noticiários, que o faturamento dos bancos está ligado à concessão de créditos. Eu gostaria de saber se o senhor concorda com isso ou se o senhor discorda desse posicionamento que os noticiários colocam para os telespectadores. Bom, é importante que se esclareça ao nosso público que os bancos, eles exploram N atividades.
inclusive cobrando tarifas de manutenção de conta, emissão de cheque, sustação de cheque, administração de fundos, e todo esse conglomerado compõe a margem de lucro das instituições financeiras. Mas o que notamos? Que nos balanços divulgados pelos bancos, especialmente os balanços de lucro, em regra, a maior fatia de obtenção de ganho está atrelada à concessão de crédito, especialmente a concessão de crédito aos consumidores. Então, eu não posso negar que a concessão, o mercado de crédito é o que, de fato, estimula muito a atividade bancária e o que faz com que os bancos obtenham 80%, 90% de lucro nas suas atividades. Doutor Fábio, é muito comum a população em geral, até pela ânsia de conseguir conquistar mais rápido um determinado bem, um veículo, uma casa, optar pelo financiamento. Isso é um bom negócio? Hoje, você financiar um imóvel, financiar um veículo é um bom negócio? O que o senhor acha disso? Bom, doutor Rogério, bom negócio não é, né? Eu costumo dizer o seguinte, bom negócio é comprar à vista, é ter dinheiro, é fazer um bom planejamento familiar, é destinar uma parte da renda, do recurso, para uma poupança ou para um fundo, para que possamos realizar os nossos sonhos, mas realizá-lo no sentido amplo, que é adquirir os bens de consumo sem, obviamente, desgastar o orçamento com pagamento de altíssimos juros às instituições financeiras. Porém, sabemos que a realidade do brasileiro é totalmente diferente deste universo. O brasileiro hoje ganha um salário modesto. É bem verdade que nos meios de comunicação ficamos sabendo que houve uma acessão da classe média. É verdade, mas a acessão da classe média significa dizer uma sobra de 100, 200 ou 300 reais por mês. Quantia ainda insuficiente, obviamente, para realizar esses sonhos. Aquisição de um veículo, aquisição de uma casa própria. Então, eu costumo dizer o seguinte, se não for possível realizá-los sem se socorrer às instituições financeiras, então que procure, mas pesquise. Porque hoje existe uma grande concorrência no mercado, tem bancos hoje que cobram menos juros, justamente para conseguir fazer frente ao poderio financeiro de grandes outros bancos. Então é importante que o consumidor adquira o hábito, obviamente, da pesquisa. É importante que se faça uma pesquisa. E mais, o planejamento do negócio. Hoje os consumidores brasileiros, lamentavelmente, olham para a parcela. Bom, eu ganho R$ 1.500, o comprometimento de renda para a minha família é de R$ 1.000, me sobram R$ 500. Logo, eu posso assumir um financiamento de parcelas de R$ 499. Bom, não é bem assim, né? Porque tanto o imóvel quanto o veículo, eles vão ter gastos de manutenção, tem o pagamento dos tributos, no caso do imóvel, o IPTU ou ITR, se você mora numa zona rural. No caso dos veículos, nós temos as questões relacionadas ao IPVA, o veículo tem desgaste de pneu, tem que trocar pneu, tem que trocar óleo. Então, vejam que o planejamento e a análise contextual de todo o negócio é importante para que você não faça deste sonho um pesadelo na sua vida. Doutor Fábio, o senhor está falando da questão do planejamento. Eu acho que o que hoje em dia está levando também o telespectador, não só o telespectador, até nós advogados, com um pouco conhecimento na área dessa de bancário, de financiamentos, cair num erro, é a questão do que eles vêm falando das reduções das taxas, dos valores, dos investimentos. E uma delas que nós estamos, assim, a toda tona na mídia é a questão da redução dos valores das taxas para a Selic das poupanças. Então, eu gostaria de saber se essa redução da taxa básica de juros com a maior procura pelo crédito bancário, né, acaba sendo favorável ou desfavorável. Qual o posicionamento do doutor? Bom, por primeiro é importante que se esclareça ao nosso público, que é um público muito seleto, um público inteligente, que nada muda para aqueles que já tinham um crédito concedido com uma instituição financeira.
Por quê? Porque na época da assinatura do seu contrato, nós tínhamos uma outra realidade de mercado, uma outra realidade financeira no Brasil. Portanto, imaginemos o seguinte, o que pode ser interpretado por um mal, também pode ser interpretado por bem. Imagine que você, que fez um contrato no início agora do ano de 2012, muito bem, aí houvesse uma alteração por parte do ministro da Fazenda, Dr. Guido Mantega, no sentido de elevar demasiadamente a taxa de juros. Óbvio que isso faria com que os créditos ficassem mais caros. Isso comprometeria o seu contrato assinado no início do ano? Óbvio que não, porque o seu contrato respeitava uma outra realidade. Portanto, o contrário também é verdade. Ou seja, se você fez um contrato no início do ano e agora está havendo uma redução da taxa básica de juros, que é o que nós conhecemos como taxa Selic, o seu contrato em si, ele não pode ser atingido por este benefício. Todavia, existem algumas resoluções do Banco Central que permitem a portabilidade financeira. O que é portabilidade financeira? É você vender a sua dívida para uma outra instituição. Ela vai quitar o seu contrato e vai lhe refinanciar a dívida com juros menores. Então é possível que você que tem um veículo financiado ou um imóvel financiado, procure alguma outra instituição financeira e negocie a mutação, a alteração do financiamento do seu veículo para com outro banco. E assim, talvez, você obtenha uma redução da sua taxa básica de juros no seu contrato. Agora, aproveitando a pergunta ainda, para que possamos respondê-la de forma muito completa, no que toca à poupança. O que aconteceu? Com a redução da taxa básica de juros, é óbvio que nós teremos também uma redução na remuneração dos investimentos com instituições financeiras, especialmente CDB, CDI, que são atrelados à renda fixa e remunerados pela taxa básica. E aí o que pode acontecer? Que é o que nós tememos e me parece que o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, Dr. Guido Mantega, corrigiu de forma muito prudente. Com a redução da taxa de juros, os bancos tendem a reduzir a remuneração desses investimentos em renda fixa. Com isso, obviamente, o grande investidor vai querer migrar para onde ele terá maior rentabilidade. E aonde ele encontrará maior rentabilidade? Na poupança. Porque a regra da poupança era uma remuneração fixa de 0,5% ao mês mais TR, que é a taxa referencial. Então, frente a uma Selic altíssima, como nós víamos há algum tempo atrás, isso é um desestímulo. Eu não vou para a poupança se a minha taxa básica de juros é de 10%, 12% ao ano. Mas hoje a realidade é diferente. Com a redução da taxa, com a redução da taxa básica, pode ocorrer aqui, obviamente, uma migração para a poupança. E aí o que o governo fez? O governo alterou a remuneração da poupança a partir do dia 4 de maio. Ou seja, quem aplicar dinheiro a partir do dia 4 de maio na caderneta de poupança terá uma remuneração diferente para aqueles que aplicaram dinheiro antes desta data. Logo, qual será a sua remuneração? A sua remuneração para a poupança a partir do dia 4 de maio será de 75% da taxa Selic. Ou seja, conforme houver a redução dessa taxa, haverá redução da remuneração da poupança. Doutor Fábio, telespectadores, o assunto é interessantíssimo, estende-se por demais, mas vamos a um breve intervalo. Lembramos que o programa será reprisado às sextas-feiras, às 7h30 da manhã, ao sábado, às 21h30 e aos domingos, às 22 horas. Você pode nos auxiliar sugerindo temas para o e-mail presidencia@oabguarulhos.org.br ou então na Casa do Advogado, na Luiz Facini, número 16, no centro de Guarulhos. Você pode ser colaborador entrando em contato no telefone 2468-8199. Nós voltamos já.